A paz do Senhor Jesus Cristo. Cleber Soares com mais um vídeo novo aqui no canal. Nós estamos juntos aí. Meus irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Vamos ler. A Bíblia nossa está aberta no capítulo de número 2 de Apocalipse. Nós vamos ler do versículo 18 até o 29. Eu vou ler. Mas antes nós vamos perguntar a você, tá tudo bem? Tudo certinho? Tá comigo? Estamos juntos? Querido, dá o like aí nesse canal. Aciona aí o sininho também. Não deixa aí. Compartilha o vídeo, tá? Isso muito nos ajuda. Ajuda o canal, tá bom? E seja membro também desse canal. Então faça só clicar aí, ser membro e tamo juntos. Nós estamos, querido, aí com esse assunto das cartas, né, das 7 cartas do Apocalipse. E é interessante, meus irmãos, que essas cartas vêm nos apertar muito, né? Faz parte. Parece, você fala assim, mas Kleber, apertar em que sentido? Meus irmãos, a maneira de apertar é porque a porta é apertada. A porta é apertada, o caminho é apertado. Nós não se vê falar em vantagens nenhuma, em mordomia para passar por esse caminho até chegar à terra prometida. Não conseguimos ver uma maneira de passar com tranquilidade, irmão. Não tem como. Realmente tá assim. Eu vou ler com você e você vai também tirar aí as suas conclusões. E diz assim, irmãos, olha só, falando para nós das igrejas de hoje, tá, irmãos? Tá falando, Jesus está mandando essas recomendações lá para as igrejas da Ásia, mas na verdade para nós também, não é? Isso lá serve para nós. Presta atenção aqui. Olha só, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18 a 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé. Olha só, e a tua paciência, está dizendo aqui. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Que maravilha, né? Mas tenho contra ti, agora sim, tenho contra ti o tolerares a que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e como dos sacrifícios da idolatria. Olha só. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que o porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grandes tribulações. Ele que está falando. Se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Continuar o 24, ele diz assim, olha: mas eu vos digo, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende até que eu venha. Isso ele falando. E olha só, o 26: e aos que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regará, e serão
quebradas como vasos de oleiro, e como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Agora o 29 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma carta que o próprio Senhor Jesus, né, na pessoa do apóstolo João, ele manda para essas igrejas, alertando-as sobre os seus comportamentos. E é interessante, queridos, aqui que ele nos chama a atenção. Achei muito interessante ele falar que as últimas obras estão ótimas, chega a ser melhor do que as primeiras. Você está vendo que está tendo assim uma diferença das demais igrejas? Não é? Então eles estão até muito bem. Querido, mas quando nós pensamos que estamos bem, o Satanás, esse que é o inimigo das nossas almas, ele entra e ele tem um poderio incrível, sabe? Ele tem um poderio terrível, uma força, né? Poder que tem em Deus, ele tem uma força tremenda. E tinha lá nesse meio uma profeta, sabe? Uma profeta, como nós temos nos dias de hoje, querido. Por isso que eu trago essas cartas, meus irmãos, num momento como este, porque não é diferente dos nossos dias. Esse mesmo Jesus que estava aconselhando aquele dia com essas cartas, é que nos aconselha hoje também. O que ele tem nos dito? Que essas coisas que estão acontecendo hoje é o que estava acontecendo naquela época. Falsos enganadores, falsos profetas. Jezabel era uma delas. Dos tantos que já tinham por ali, Jezabel era uma delas. Jezabel era uma pessoa tão forte ali, que tudo que ela falava as pessoas acreditavam. Tudo que ela falava. Até que o próprio Jesus falou a Jezabel: a sua sentença está marcada. Eu vou te colocar enfermo numa cama até você morrer, a não ser que você se arrependa. E não foi só com ela. E, querido, por que eu tenho falado muito aqui nesse canal a respeito das pessoas, dos nossos irmãos que também seguem essas falsas religiões? Eu não estou falando que a minha religião é verdadeira. Lá no céu não tem religião. Mas eu estou falando de Bíblia Sagrada, sabe? Essa aqui é verdadeira, essa aqui sim. Mas o que está acontecendo, tirando dentro desse contexto aqui que é a Bíblia, querido, estão fazendo uma misturada aí, como Isabel estava fazendo aqueles dias. O próprio Senhor Jesus diz para esta igreja, querido, que é essa igreja de Tiatira. Ele falou muito bem dessa igreja até. Ele diz: vocês estão bem. Essa cidade era uma cidade, querido, também muito rica, sabe? E aonde há muita riqueza, sempre o inimigo está por ali, não é? Querendo abocanhar alguém, porque é uma disputa, né? O próprio Senhor Jesus, no meio das pessoas humildes, buscando trazer as pessoas humildes para perto dele, né? Porque o próprio Jesus era muito humilde, sempre foi muito humilde. Então, querido, essas riquezas também, que não é pecado, né, irmão? Ser rico não é pecado. A Bíblia não fala que a pessoa ser rico, o problema é o amor, colocar o coração na riqueza, aí é pecado. Mas ser rico, quantos homens da Bíblia eram milionários lá, né, e era benção, sempre foi benção nas mãos do Senhor. Então, querido, nós estamos aqui para dizer o seguinte, que essa cidade é uma cidade rica. Ele continua dizendo aqui, querido: eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As últimas obras deles foram maiores do que as primeiras, sabe? Então, eles estavam muito bem diante de Deus. Eles estavam bem, queridos. Olha o que continua dizendo aqui: mas tem contra ti a tolerância que é Jezabel. Essa mulher aqui, querido, é o que estava atrapalhando tudo ali.
Então, o resto estava tudo bem, mas essa aqui é que estava complicando tudo. Olha, ele diz assim, diz que se profetiza e ensina, engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício saído. Ela ensinava, veja bem, que ela por ser uma chamada de profetisa, ela ensinava as pessoas enganando eles. Querido, enganando, sabe? Ela até poderia conhecer alguma verdade, como Balaão e outros mais, mas ela ensinava, ela sabia o que era verdade, o que era verdadeiro, o que ela precisava de ensinar, mas ela falou assim, não, eu não vou ensinar para esse lado, que o alvo dela era seguir o quê? Seguir Satanás. O próprio Jesus falou aqui, sabe? Uma morada de Satanás. Havia ali um meio ali onde é que Satanás habitava. Sabe? Estava tudo bem, de toda a cidade. Mas tinha um meio ali que Satanás ele fez um ninho. Ele chegou e tomou posse daquele lugar. E Jezabel era uma responsável por isso. Ela era aquela pessoa que andava a serviço dele, de Satanás, para lutar contra o povo de Deus. Aí ele continua dizendo assim, e eu dei para ela o tempo, para que ela se arrependa. E ele diz assim, ele continua, mas eu vos digo a vós que aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Olha só, o 24, querido, é que está dizendo assim, olha só, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, que é a doutrina de Satanás, né? Não conheceram doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outro carga eu vos não porei. Outra carga, né? Quer dizer, aqueles que não estão seguindo a doutrina de Satanás, que é de Jezabel, Jesus disse, eu não vou colocar uma carga pesada sobre vocês, eu vou livrar vocês. Então, querido, é muito importante nós entendermos isso aqui, que está cedido para essas igrejas lá, que está dizendo para nós, que continua dizendo assim, e ao que vencer, guardar-te, olha só, mas que tendes retendo, mas o que tendes, retende até que eu venha. Você tem a fé, você tem a paciência de me esperar, você tem a tranquilidade de saber que eu venho, você está tranquilo quanto a isso, então segura, retém-se até o fim, até que eu venha. Seja fiel, isso que quer dizer, até que eu venha. Como ele não marcou de Deus, ele disse até que eu venha, segura isso aí. Ele vai dizendo assim, e o que vencer, guardar-te até o fim as minhas obras, e eu lhe darei poder sobre as nações. Guardar-se até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. E o 28 diz mais, e dar-lhe-ei então a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? O próprio Jesus. Ele disse assim, eu sou a estrela da manhã. O próprio Jesus, ele disse, olha, vocês vão me ter. Vocês vão ter todas essas coisas, no final vão me ter a estrela da manhã. E ele, irmãos, essa igreja estava tanto... Ela dizendo assim o seguinte, olha só, Jesus, irmãos, não, o que ele está dizendo aqui, olha só, essa carta é dirigida a uma igreja, embora tivesse obras, amor e fé crescente, e tolerava a mulher Jezabel, a quem ensinava e praticava as imoralidades e a idolatria. Quer dizer, a igreja em si, então na igreja assim, apesar de ser uma igreja que acreditava, que tinha esperança, o que é tolerar, queridos? Tolerar. E meus irmãos, é complicado, né? É complicado. Há quantas Jezabel no nosso meio? E às vezes, querido, infelizmente, alguns sacerdotes, às vezes, precisam de tolerar Jezabel.
a tolerar pessoas dentro do templo. Olha o que ele disse aqui, ó. Olha, olha só, tivesse obras, amor e fé crescente, tolerava a mulher Jezabel, que ensinava práticas imorais e idolatria. Além do sacerdote, eles ensinaram a verdade. Essa mulher vinha e ensinava a prática da imoralidade e da idolatria. Quer dizer, o sacerdote vinha e ensinava a palavra de Deus, e ela vinha e ensinava o contrário. E eles toleravam aquilo ali, até que o próprio Jesus deu para ela a sentença. Foi ele que deu para ela a sentença: olha, você, se não mudar, você vai ficar numa cama até morrer. É isso que ele falou, você vai ter que mudar. E as demais pessoas também que estão com você vai ter que mudar. Ele está dizendo assim: Jesus, descrito como olho de fogo e pés de bronze, sonda a igreja, reconhecendo suas obras, ações, mas também advertindo sobre a tolerância à doutrina de Jezabel, oferecendo um tempo, né? Oferecendo um tempo para que se arrependesse, até que ele anunciasse o juízo. Você vai arrepender antes de anunciar o juízo, senão eu vou tratar com você. Jesus está sempre, queridos, nos advertindo, sempre nos chamando a atenção, né? Ele como pai, né? Ele está sempre nos advertindo, querendo que nós sejamos perseverantes até o fim, porque ele continua dizendo, queridos, assim, ele vai falando assim de uma maneira tão interessante, que ele diz assim, que essa carta promete recompensa aos fiéis, não é, que perseverarem na sã doutrina, incluindo autoridade sobre as nações e as estrelas da manhã, que é o próprio Jesus, né? Elas estão com o próprio Jesus, ele falando. Então, nós continuamos observando a palavra de Deus, que essa igreja de Tiatira, irmão, era Tiatira era um importante centro comercial, industrial, conhecido por suas fábricas de bronze, tecidos e cerâmica, ligadas à agilidade e que proviam festas com alimentos e rituais pagãos. Essa cidade era rica, por isso que tinha essa idolatria lá. Aonde, irmãos, tem muita riqueza, às vezes sempre essa idolatria está por ali, né? Engraçado que como Jesus era simples, né, irmão, a sua humildade, né, como ele era, ele não aceitava tantas coisas que Jesus não aceitava, aquilo que não era de acordo, né, com a salvação. E ele continuava dizendo assim, querido, que ele continuava dizendo que a igreja de Tiatira, apesar de seus crescimentos em obras e amor, apesar do seu crescimento em obra e amor, ele estava envolvida em um compromisso perigoso com as práticas idolatrias e imorais que eram parte da cultura local e das festas das guildas, né, dos comerciantes, as qualidades que reconhecidas por Jesus, né? Obra, amor e fé. Essas qualidades ele reconhecia lá. Obra, amor e fé. Tinha isso lá. Graças a Deus, né? Tinha. Mas tinha as outras coisas onde ele não aceitava. Jesus reconhece as suas boas ações da igreja, seu amor, fé, serviço e perseverança, mas a igreja crescia com suas últimas obras, cedendo as primeiras em números e intensidade. A crítica, a advertência, né, era só mesmo da figura de Jezabel. Essa profetisa, a crítica dele era essa mulher. Então o que acontece? Uma mulher que se dizia profetisa, não é? Mas que seduzia os servos de Deus à imoralidade sexual e a comer as coisas de ídolos, né? Ele queria dizer o seguinte: sacrificado aos ídolos. A igreja de Tiatira tolerava essa doutrina corrupta. Quer dizer, a igreja tolerava. Irmão, eu precisava muito entender o que passa na sua cabeça. O que é a tolerar? Não é? Porque a tolerar, irmão, é uma situação tão complicada, porque cuidar, irmão, de uma igreja hoje, deixa eu ser sincero com você,
Eu tenho muita dó dos sacerdotes, eu estou falando dos padres, né, os pastores, são todos pastores, né, irmão? Padre, é a maneira de falar, mas todos aqueles que cuidam de ovelhas são pastores, né? Não vou falar no geral. Todas as igrejas, né, que tem os seus líderes, né, são os pastores. Querido, como está difícil para eles. Eu tenho muita dó, eu tenho orado muito. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado? Seja você católico, seja você espírita, seja você protestante, você tem orado pelo seu líder? Não é? O seu líder, que você realmente entende que ele é um homem de Deus. Que se ele é um homem de Deus, você tem que orar por ele. Você tem que estar, querido, buscando nele, buscando em Deus, sempre forças para ele, para o seu líder. Em Deus, né? Se você tem um líder, se você realmente tem uma igreja, que aonde é Deus que habita nela. Eu estou falando disso aí. Tá? Então tem que separar aí as lideranças aí, né? Então, se você está dentro de uma igreja que realmente busca a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se for uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que busca realmente a presença do Senhor, você precisa de buscar a Deus para o seu líder, ajudar ele, para ele fortalecer. Porque o que estava acontecendo, a liderança da igreja estava concordando com Jezabel. Será por quê? Porque tem hora, querido, para o pastor tomar uma atitude é muito difícil. Ele tem que pensar muito. Primeiro que hoje, da época talvez pode ser, mas hoje as próprias leis que eu estou falando, né, do país, ela já proíbe isso aí, muitas coisas. Tem muitas coisas que os sacerdotes poderiam fazer que agora não pode fazer mais. Que a lei agora, ela já não permite mais. Não é? São chamados de direitos humanos, alguma coisa por aí. Então, não pode e tem que ser respeitado realmente, né? A igreja de Tiatira tolerava essa doutrina corrupta e que o que era visto como cumplicidade e um desvio da santidade e a pureza da lei. Jesus deu a Jezabel tempo para arrepender das suas práticas imorais, mas ela recusou-se. Olha só, o chamado arrependimento da promessa. E ele continua dizendo assim, olha, Jesus anuncia que lançará Jezabel, seu cúmplice, em uma cama, referindo-se à doença e sofrimento do juízo divino. Não é o que ele está falando aqui, é o juízo divino. E essa carta também se refere a esses falsos ensinamentos, como as profundezas de Satanás, contrastando-se com os verdadeiros, contra a verdade de Cristo, constatando com a verdade de Cristo. Não é? Enquanto os ensinamentos verdadeiros têm sido praticados, tem outros ensinamentos paralelos que estão combatendo, que estão com divergência com isso aí, e muitas das vezes esse outro lado chamado Jezabel, esse outro lado da falsa religião, ela acaba englobando na verdadeira igreja do Senhor e acaba atrapalhando, e muitos têm entrado por esse caminho. É por isso que essas cartas têm sido muito importantes para que nós igreja dos dias de hoje, venhamos pensar nisso. Ele continua dizendo assim, olha, essa carta serve como um alerta para que as igrejas que não toleram o sincretismo, quer dizer, mistura de fé e prática pagã, imoralidade, mesmo que venha de dentro da própria comunidade, mesmo que não pode, querido, o que nós estamos aprendendo aqui, mesmo que venha de dentro da comunidade, de dentro do templo, digamos assim, de dentro das quatro paredes, né? Ela não pode ser tolerada pela liderança da igreja. A igreja precisa tomar uma posição. Mas vai sair todo mundo, vai ficar sem ninguém lá. A Jezabel vai ter que sair. Se a Jezabel sair todo mundo com ela. Se você ficar só, a Bíblia diz que quando Elias, né, achou que estava sozinho, você não, ainda tem mais 7.000 homens aí que estão com você, que eu separei. Meu irmão, você nunca está sozinho, pode ter certeza. Você acha que Elias estava lá na caverna, lá, morrendo de medo de gente, inclusive da própria Jezabel, você vê onde é que nós chegamos, né? Morrendo de medo de Jezabel, Deus fala assim, peraí, rapaz, você fez toda aquela pureza lá, mas você não está sozinho, não. Eu falei, Senhor, eu fiz tudo que eu estou sozinho, não, tu não está sozinho, não. Deus apareceu e disse, você não está sozinho, tem mais 7.000
lá que estão preparados para te ajudar. Querido, o que eu quero dizer para você, nós estamos terminando aqui. Você não está só, meu irmão. Você não está só. O seu desejo é que Jezabel saia. Jezabel tem que sair. Porque ela está contaminando a igreja do Senhor. Então ela precisa sair. Então se você pensa, se você que é sacerdote, você que é um líder religioso, você tem que preocupar, sim, tem. Mas se você for se entregar, isso aí, você vai se perder com todo o seu rebanho. Aí não vale a pena. Será cobrado por isso. Então, em nome de Jesus, vamos pensar nisso hoje. Vamos analisar com carinho e vamos colocar em prática. Tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Com o amor de Deus Pai e as duas consolações do Espírito Santo esteja na sua vida. E até o nosso próximo encontro, se for da vontade de Deus, receba um abraço carinhoso do seu irmão Cristo, presbítero Cleber Soares. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.